Aí sim, hein? Estamos no ar, mais uma vez, o seu novo podcast, Só o Pó. Eu, Leandro, e meu parceiro, Gé. Boa noite, Gé. Boa noite, tudo bem? Tudo certo? Glória a Deus, mais uma vez aqui. Nesse podcast, vou bater um papo, ter esse tempo de mesa aí. Receber essa semente aí pro nosso coração, né? Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. É uma alegria ter vocês aqui conosco. E aproveitando, primeiramente, nós queríamos agradecer, né, os nossos parceiros que estão nos ajudando a viabilizar esse projeto, que é a Barbearia Espaço Bronx. Você que não conhece, eu quero te convidar a conhecer Barbearia Espaço Bronx. Além de você fazer todo o processo de estética, barba, cabelo, eles têm um plano lá. Eu já fiz a minha carteirinha, ela está aqui. Você não vai pegar, é minha. É um clube de associado e esse clube te dá o direito a vários descontos em restaurantes, estética automotiva, tem uma infinidade de empresas associadas a esse clube e com essa carteirinha, além de ter o direito lá de cortar o cabelo e fazer a barba, você também tem esses descontos. E um detalhe muito legal também é que com essa carteirinha, com esse plano, você pode cortar o seu cabelo e fazer a sua barba quantas vezes você quiser. Se você quiser ir lá todo dia, você pode ir. Então procure o Bruno lá, o pessoal, atendimento excelente. Barbearia Espaço Bronx, são os nossos parceiros, queremos agradecer também. Um outro parceiro nosso está aqui, Casa Nascimento, nossos parceiros lá da Vila Galvão, Guarulhos, Casa de Ferragens e Ferramentas. Então você robista, marceneiro, você que gosta e trabalha também, precisa de ferramentas, esses daqui são os caras que vão resolver o seu problema. Casa Nascimento. Você que é marceneiro, eles têm uns kits lá para marcenaria, uns preços sensacionais, parafusos de qualidade de diversas marcas num preço muito acessível. Casa Nascimento. Entre lá, fortaleça eles porque eles estão semeando na nossa vida, ajudando a gente viabilizar esse projeto para chegar aí até vocês. Certo? Certo. Hoje nós estamos de casa nova, vocês que estão nos acompanhando, acho que já perceberam, né? O estúdio mudou. Deus está nos abençoando, está nos direcionando. Tudo aquilo que nós estamos fazendo é para tentar levar o melhor para você aí fora, para que a mensagem de Deus chegue até você e ela seja propagada. Glória a Deus por isso, então estou muito feliz. Tá feliz? Opa! Tá feliz? Demais. Glória a Deus. Estou mais feliz ainda por hoje estar recebendo aqui o nosso convidado, nosso irmão. Deus nos presenteou com a visita aqui ilustre do nosso irmão Emerson. Emerson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, uma honra estar aqui com vocês. Diante da propaganda, eu fiquei até interessado na barbearia ali, cara. O que acontece? Quando a gente passa dos 40, chega ali nos 40, eu pelo menos fui presenteado com uma coroa, né? Então toda semana eu preciso cortar. Então acho que é interessante esse negócio de cortar o cabelo. Você faz a carteirinha e corta... Quantas vezes você quiser. Eu vou fazer melhor, ó. Você pode ir lá, por minha conta lá, você vai fazer um test drive lá. Seu primeiro corte barba, pode ir lá por minha conta, procurar o Bruno. Você vai experimentar lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Pô, maravilhoso. Tô chegando aí, Bruno. Mas muito bom receber você aqui, né? A gente sabe que é difícil, né? A agenda do homem é complicada, pai de família, né? Tem as responsabilidades, mas Deus preparou um momento, então nós vamos hoje te conhecer mais, né? Eu já te conheço um pouco, bem pouco, mas o pessoal de casa aí, aqueles que não te conhecem, gostaria de te conhecer. Essa é a oportunidade que nós temos de ouvir seu testemunho, contar a sua história, como que você conheceu Cristo. Conta um pouquinho da sua história. Bom, vamos lá. Sou o Emerson, eu cresci praticamente assim na igreja. Minha avó, ela sempre frequentou a igreja, teve um encontro muito poderoso assim com Cristo. Então os meus tios frequentavam a igreja. Então desde pequeno eu acabava indo nos cultos e acompanhando ela. Então eu cresci naquele ambiente, vendo o pessoal orar, vi muita coisa, presenciei muita coisa. Que igreja que ela era? Deus é Amor. Deus é Amor? Deus é Amor. Eu trabalho lá. É. Eu sou engenheiro civil lá. Deus é Amor. Muita oração. Eu lembro que eu ia com a minha avó, ela abria a igrejinha às 6, 7 horas. E lá o pessoal ora, né? Então 40 minutinhos antes de começar o culto, 40, 50 minutos.
Então, a minha infância foi... Eu passei, assim, em alguns momentos, indo com a minha avó, voltando. Com 11 a 12 anos de idade, eu tive uma experiência muito forte, assim. Eu tinha uma dor de cabeça muito... Minha mãe me levava, fui em vários especialistas, tudo era uma dor de cabeça muito forte, era uma enxaqueca. E aí um dia eu fui pro culto com a minha avó, tava passando muito mal, criança. Eu lembro que um obreiro, um rapaz ficava na porta ali, fez uma oração bem simples, assim. Ele colocou a mão na minha cabeça. Aí minha avó, também uma pessoa muito, muito simples, assim, falou, pô, faz uma oração pro meu neto, né? Eu lembro que o rapaz, um senhor, ele não aumentou o tom de voz, nada, uma oração muito, ele falou, Senhor Jesus, toca nessa criança e cura ele, em nome de Jesus. Enquanto ele estava orando, cara, eu senti a dor saindo, instantâneo, assim. Nossa. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Então eu guardei aquilo muito bem no meu coração, só que, você começa com 16, 17, 15 anos ali, você começa a ir pra loucura, o bairro que você está inserido, então você começa a se espelhar nas pessoas Sim. que estão mais próximas. Dando um resumo de tudo isso, eu fui conhecer as drogas, a noitada, e fiquei um tempo na loucura, até que um dia, isso eu estava com entre 18 e 19 anos, eu tô resumindo aqui, Sim, tá? sim. Então, para não virar uma... Eu tava voltando de uma balada, cara, tava eu e mais um amigo, e já era de madrugada, nós estávamos no carro, e no meio da estrada, cara, eu tive uma visão no carro, porque tem pessoas que falam de visão, né? Vamos deixar bem claro isso. Tem pessoas que falam que teve uma visão, mas foi algo no espírito, a pessoa sentiu aquilo, ela teve uma Sim. impressão a respeito daquilo. Mas a experiência que eu tive foi uma visão de olho aberto mesmo. Nós estávamos no carro, eu vi um anjo parado na porta do carro, velho. Olha, Meu Deus. E nisso, eu não ouvi voz, eu só tive a visão. Quando aquilo sumiu, o meu amigo estava no acostamento, parado, assustado, e ele perguntando assim, pô, mano, que loucura é essa, brother? Você começou a gritar, falando isso, um anjo, e ele falou uma coisa que me pegou, ele falou assim, que onda é essa? Que negócio de Jesus tá voltando e tal, e eu cresci ouvindo isso, né? Meu Deus. Então, assim, eu cresci vendo a minha avó, o pessoal falando isso. Quando ele falou isso, aquilo me deu um temor, um tremor, assim, que eu não sei explicar e eu não tinha muito conhecimento a respeito de Deus. Eu guardei aquilo, cara. Fiquei uma semana com aquilo fermentando. E aí a gente foi pra uma festa. Foi esse dono do carro, eu e mais um rapaz que hoje é pastor também. É um homem de Deus. E nós estávamos no carro e a gente estava indo para uma festa ali na Serra da Cantareira. E tinha um lugar que era o imã dos loucos ali, que chamava Balança. Que era onde o pessoal ia lá, usava droga, fumava para subir lá para as baladinhas que tinha na Serra. sim. Quando a gente chegou lá nesse lugar, e a gente preparou, o outro estava ali preparando um baseado, eu comecei a falar para eles, cara, eu tive uma experiência meio louca essa semana e comecei a contar. E nisso ali, a gente no meio de um terreno, era escuro, o pessoal chama de balança lá, porque é um terrenão e é um morro, e os caras amarraram uma corda ali, tem uma balança mesmo. Então os caras fumam e ficam loucão. Imagina a loucura. É coisa de louco, é coisa de... E aí ficamos ali, cara, e enquanto eles estavam ali bolando ali, eu comecei a contar. E eles começaram a dar risada. Eu falei, mas você estava brisado, você estava muito louco. E os dois começaram a tirar uma onda, tirar sarro. E aí, deu alguns minutos, e a gente conversando, eles dando risada. Meu irmão, começou a ventar no terreno, cara. Começou a ventar, assim, mas foi bem... Começou um vento, assim, começou a ventar, a gente estava debaixo de uma árvore ali. E assim, eu não sabia o que era profecia, eu não tinha conhecimento de nada. E aí, quando eu levantei, eu estava sentado ali próximo à pedra, quando eu levantei, cara, meu corpo começou a formigar. Comecei a sentir algo estranho,
E aí, quando eu me levantei, Deus começou a me usar em profecia, cara. Meu Olha só. Deus, que forte. E era tão louco, porque assim, ao mesmo tempo que eu falava, aquilo falava comigo e eu começava a chorar. Então foi tão louco que a hora que eu levantei e eu comecei a falar, e Deus começou a usar minha boca para falar o que Ele tinha nas nossas vidas, os meus 2 amigos que estavam ali, os caras começaram a chorar, eu comecei a chorar e comecei a falar. E cara, quando aquilo acabou, a única coisa que a gente fazia, imagine, 3 loucos no meio do mato, a gente só chorava, cara. Meu Deus. E eu lembro que a única coisa que eu tinha convicção e uma certeza dentro de mim era: Jesus está me chamando. Nossa. A gente chorava, um olhava para o outro e falava assim: cara, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que é isso, mas eu tenho uma certeza, Jesus está me chamando, cara. Aleluia. Meu Deus, cara. Que forte, meu Deus. A gente sai dali, cara, e só chorava, mano. Pra você ter uma noção, eu ali da Serra da Cantareira até a minha casa demorava uns 40 minutos. Eu lembro que eu cheguei em casa e pra disfarçar assim, eu falei, meu, eu vou chegar em casa aqui que eu fui pro tanque, cara. Eu abri a torneira, eu enfiei a cabeça ali e comecei a chorar, um choro de alma. Eu era um choro de alma e eu sem entender muito, mas uma convicção dentro de mim assim, cara, Jesus tá me chamando. Meu Deus. Isso, resumindo todo assim, passou um tempinho, eu fui igual maluco, procurar uma igreja, falei, preciso entender isso, cara. E aí no resumo dos resumos eu encontrei a Bola de Neve, que é convite de um amigo, o cara falou, cara, tem uma igreja assim, assim e tal. E ali eu tive uma experiência muito louca. Então ali eu tive uma convicção, falei, cara, é aqui. Aqui é o lugar onde eu vou começar a caminhar com Cristo. Então foi muito louco, mano. Foi tão radical, pra você ter uma noção. O meu padrasto me criou, ele fumou cigarro há 30 anos, mais ou menos. Quando eu tive essa experiência, minha mãe também é na Deus é Amor. Então, por mais que eles tinham muito preconceito a respeito do mover que estava acontecendo por volta de 2004, 2005, desse movimento diferente de um padrão de Sim. igreja, eles ficaram impactados porque foi muito radical, cara. Virou a transformação na sua vida, né? Foi, cara. O meu padrasto, ele conta até hoje, né? Ele fala assim, o que me fez ir para a igreja foi ver a sua mudança. Meu Deus, olha só. E aí ele parou, cara. Ele parou de fumar. Eu tive a honra de batizar ele. Olha. Que legal. E foi louco. Foi muito louco. Foi radical, assim. E no bairro, assim, os nossos amigos, as pessoas... Eu falo que eu sou um privilegiado, porque quando... Se eu estiver falando muito, vocês... Não, mas é isso você veio mesmo. pra isso. A gente quer que você fale muito mesmo. A gente e o pessoal de É. casa, né? A gente tá aqui pra isso, pra ser edificado aí com a tua história. Foi tão rápido, foi muito rápido. E eu tinha aquela convicção, ia nas vigílias, tudo, e eu tinha muito aquela coisa, Deus me envia, eu quero ir para as nações, aquela coisa de crente do primeiro amor, né? Queimando de amor, né? Cara, e sabe que hoje assim eu falo, na época eu não entendia muito, né? Era mais ou menos igual o Gadareno, né? O Gadareno, quando Jesus expulsa os demônios dele, a primeira coisa que ele faz é falar, pô, deixa eu ir com você. Aí Jesus fala, não, meu, volta lá, meu, tem uma galera, tem um pessoal, tem as pessoas que, sei lá, que te viu nessa condição e seu testemunho vai ser forte aqui. Isso aconteceu muito, foi comigo, assim, eu tive a experiência de muita gente de época de escola, cara, de pessoas que estudaram, de pessoas que cresceram comigo no bairro, de ter ouvido o evangelho, de ter se convertido. Quando tudo isso aconteceu, eu vou te contar um testemunho de um irmão, que ele é diácono lá na igreja hoje. Encontrei esse cara na rua, pra você ver que loucura. Encontrei esse cara, o testemunho que eu tô contando pra vocês aqui, eu contei pra ele no meio da rua. Imagina um cara que ele não tinha religião nenhuma, ele ouviu assim, ele falou assim, é sério, cara? Eu falei, é sério, mano? Ele falou assim, amanhã eu vou na igreja com você. Olha. E ele foi e nunca mais saiu.
Sabe assim, umas coisas tipo meio malucas, assim. Foi muito louco. Sobrenatural. Foi bem... Meu, que testemunho Meu, rico. você é cara. louco, forte demais, cara. Meu, e assim, o legal desse tempo de mesa que nós estamos tendo, que nós vamos ter muitos, é isso, né? Na verdade, isso já era previsto por nós, né? Tipo, quantas pessoas vão chegar aqui, vão contar suas histórias, e histórias enriquecedoras, que vão edificar a nossa fé, edificar a fé das pessoas que estão em casa. Então imagine você, quantas pessoas podem estar nesse momento assistindo, meu, e falando, caramba, é isso. É isso. Meu, glória a Deus pela sua vida. E aí você chegou no Bola mais ou menos em 2004, 2005? 2004. Caramba, já tem uma caminhada. E uma parada que é bem interessante assim, é aquela velha máxima, né? Evangelize, se necessário, use palavras, né? É muito mais pela sua transformação, pelo seu exemplo. Você não sabe, vou te confidencializar agora, mas eu cheguei no Bola em 2009, né? E eu já te via lá. Eu não tinha contato com você, mas eu já te via lá, porque se eu não me engano você era da intercessão. Sim. Você ficava, na época tinha aquele costume da intercessão ficar na frente do Sim. altar ali, de frente pra igreja. E eu cheguei lá, né, tal, contei já o meu testemunho, depois conto pra você, sozinho na igreja, eu sempre te via lá. E, de vista e tal. E aí de repente você sumiu. Eu nunca mais te vi e tal. Aí eu vim te rever, aí já tinha saído da Turiaçu, a gente já tava na Cléria. Você tava louvando, cara. Eu falei, mano, aquele cara lá tá, né? E conta aí, como é que foi essa transição de você descobrir que você era levita? Você chegou na igreja, tal, se firmou, começou, creio, né? Começou ali a descobrir as coisas de Deus, estudar, mergulhar na palavra. Como é que foi sair da intercessão, né? Eu não sei se você saiu, se você ainda continua, e falar, meu, eu sou levita. Quando você descobriu que você cantava, que você adorava? Ou se você já cantava antes, né? Dessa no conversão. secular, no mundão. Cara, assim, foi uma coisa louca. Cantar, assim, é o que todo mundo, às vezes, no mundão, no máximo, é um karaokê, um aniversário, sabe? Não tinha uma Pega coisa... o microfone ali, uma né? vertente, você fala, pô, eu vou cantar. Meu Deus. Eu fui num retiro na zeladoria. Sabe quando você tá no início e você caça rolê pra ir, né? Ah, vai ter um retiro lá. Você não tem Tô uma comunhão, semana. bora, Eu tô vou. dentro. Tô envolvido. Então, tudo que aparecia, eu me envolvia pra poder, os meus finais de semana, estar com o pessoal em comunhão. Fui no retiro, fiquei lá com o pessoal da zeladoria. Em um dos cultos que rolou nesse retiro, um dos pastores que pregou, ele me entregou essa palavra, falou, cara, Deus vai te usar na adoração. Olha. E aí eu fiquei meio assim, né? Achei meio... E até então você nunca nunca tinha cantado, né? Um pouco distante, assim, né? Eu falei, tá bom, se Deus falou, né, meu? E foi uma coisa, assim, muito natural, assim, foi muito... Quando, de repente, eu já tava... aí o que aconteceu? O NV, na época que tava precisando de uma pessoa para tocar violão, fazer o louvor. E o Bill, na época, que era o líder do NV, me chamou, falou, pô, você dá uma força, fica aí com a gente e tal. Então era para ser uma segunda-feira, virou 3 anos. Olha que bem. E em um desses momentos que eu tava ali adorando de segunda-feira pro pessoal do NV, algumas vezes, por coincidências, por jesucidência, a sala que ficava acima, na época, quem estava conduzindo a adoração era a pastora Denise. Muitas vezes ela estava era a sala dela era em cima. Então, muitas vezes ela passou ali e viu ela conduzindo a adoração, tudo. Então, era uma coisa que... Então, automaticamente, Deus foi encaixando as coisas. Nossa, para da que hora. as coisas começassem a fluir. E aí, nessa, teve uma ministra de adoração, ela estava grávida, precisou sair de licença. O brother Simeon começou entrou no lugar dela para fazer a adoração, e o brother é muito roqueiro, assim, né? Sim. Ele falou, poxa, não tem ninguém assim para dividir, eu faço rock and roll, alguém para fazer uma canção mais... Aí eu comecei. Então, sempre o brother cantava 3 rocks, 4, eu cantava uma adoração no final. Então, eu comecei assim. E aí, aos poucos, eu fui ministrando, até que chegou um ponto que eu fiquei 7 meses aí já como ministro de adoração, no lugar de uma pessoa que precisou ficar um período afastado.
Fiquei 7 meses. Desses 7 meses, quando eu fui entregar novamente a banda E aí os pastores me falaram, poxa, Emerson, você precisa conduzir, Deus está te chamando para esse novo tempo. E foi difícil, cara, não foi uma coisa assim que fala, pô, que legal, assim. Eu fiquei muito tempo, eu fiquei 7 anos na intercessão. Então entender essa transição de sair... E pelo menos o que, não sei, mas o que sempre me pareceu você bem introvertido. Né, ser um cara, tipo, mais na sua e tal, né? E de repente você ir pro centro, né? Você tá ali na frente ministrando, acredito que seja um desafio, assim, falar. Foi demais, assim. As primeiras vezes, assim, tinha dias que falava, meu... A mão suando, o microfone. Senhor Jesus, tinha uma né? outra aí, porque... Eu tava acostumado ali, viver na salinha. Ficava na salinha. Era um violão, 7 anos ali fazendo adoração. E no começo foi difícil. Eu sempre explico porque, como você é forjado ali na intercessão, eu tinha vamos dizer assim, um outro estilo de canções. Então foi difícil no começo, mas foi bênção, cara. Foi um aprendizado. Aí a parte de músicas, uma vez eu fui ministrar fora, e Deus começou a trazer composições, músicas. E era muito espontâneo. A maioria das músicas que eu escrevi era músicas que surgiam no culto. Então, teve uma época que tinha um mover muito de você trazer músicas espontâneas. Sim. Adoração então, espontânea. Tinha muito refrão que surgia na hora. Eu comecei a anotar aquilo. E uma vez eu fui ministrar fora. Eu brinco, né? E esse dia que nós fomos ministrar fora, sabe aquele dia que dá tudo errado? Que a banda não tá legal. Eu falei assim, não tá fluindo. Eu brinco com o pessoal falando, eu tava tipo a banda do Chaves, assim. Só que aí, cara, foi tão louco que no final veio um irmão e falou assim, cara, eu fui impactado pela adoração essa noite. Olha aí. E aí ele falou assim, você não quer gravar algumas músicas, irmão? Meu Deus. Ele falou assim, eu pago, cara. Deus me tocou no meu coração pra... Ele falou assim, pode passar, me deu um endereço, um telefone, falou assim, passa nesse lugar. E foi assim, cara, foi uma coisa muito... Aí de repente eu passei, eu fiquei meio assim, falei, será, né? Acho que era na emoção, né? Passou uma semana, eu fui lá, cara. Eu tinha as músicas, tinha um produtor amigo. O cara falou, é quanto? É X. O cara foi, na época, o pessoal usava cheque ainda. Ele deu um cheque e falou, é isso aí, cara, Então aí você vê as promessas de Deus se cumprindo. Sim. E o interessante é que você vê que a vida dele é pautada no sobrenatural. Né? Então, tudo sobrenatural. Deus abrindo as portas, né? Desde Deus fazendo. Né? Quando criança a cura da dor. Sensacional. Então dá uma palhinha pra nós aí, né? Bora. Mostra um pouquinho desse dom que Deus derramou na sua vida. Vamos fazer a sua? Pode ser. Deus, ó, gente. Presente de Deus, hein? Ó, vamos escutar aqui ao vivo. Emerson Chagas. Deixa eu ajeitar aqui. Não sei se vai sair assim, né? Ajuste o que precisa se ajustar. Alinhe meus desígnios do céu. Quero cantar de novo. Faz de novo. A chama dos teus olhos acendeu meu coração. No vale de morte eu gritei, ressurreição, vem de novo. Faz de novo. O vento sopra onde quer. Ouve-se uma voz, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe pra onde vai. São todos os nascidos do Espírito. São todos os nascidos do Espírito.
vento sopra onde quer, ouve-se uma voz, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe pra onde vai. São todos os nascidos do Espírito, são todos os nascidos do Espírito. Isso aí. Ô, glória! Mano, sensacional. Eu sou, assim, suspeito de falar. Porque eu sempre te admirei. Na verdade, eu e a minha esposa, é aquilo que eu falei, né? Você tá evangelizando e você não tá nem sabendo. Através das suas atitudes, das nossas atitudes, da nossa postura. Teve uma vez que a gente foi pra um retiro da Zona Norte, lá no Jardim Regado. Eu tava até entrando aqui porque eu não lembrava onde era a cidade. Depois de Cotia ali, acho que é Biritiba Mirim, é pra aqueles lados lá. Sei. E é todo temático, né? Tinha o Sansão, não sei se você vai lembrar. Lembro. Depois teve uma festa lá dos anos Lembro. 70 e tal. E aí a gente via você, essa galera assim, a gente falou, caramba, aquele cara ali a gente não tinha contato, né? Hoje a gente faz parte da mesma equipe, tá lá, pela misericórdia de Deus, a gente tá lá na frente da diaconia. Mas a gente não tinha contato, mas assim como tem outros, né, outros homens e mulheres de Deus na igreja que a gente olha e admira. A gente vê que é diferente, sabe? Verdade. Tem muitos na igreja assim que você não tem contato, não tem amizade, mas você vê alguma coisa diferente naquela pessoa. E você sempre... A gente sempre admirou você, assim. Falou, caramba, cara, esse cara é benção, esse cara é benção. E a gente nem sabia que você cantava. Quando você começou... E a minha esposa, ela gosta de cantar, né? Hoje ela até brinco com ela, que Deus, quando Jesus voltar, ele vai falar, o que você fez com os talentos que eu te dei? Porque ela enterrou, mas ela... Não adianta ficar brigando, não. Desenterra aí, aí, dá não. tempo. E aí, depois que ela virou mãe, ela sempre foi muito reservada e tal, né? Eu lembro que... Canta, hein? Na época o Canta, Edu hein? lá convidou ela pra cantar no Peri e tal. E ela veio de outra igreja, na verdade, né? Eu trouxe ela pro bola e tal. E ela sempre... Mas enfim. E aí quando ela, por gostar de música, né? De louvor, aí viu que você cantava. Nossa, ele canta bem, voz bonita e tal. Então a gente sempre admirou. Então na verdade é um presente de Deus, né? Hoje ele permitiu que nós venhamos estreitar esses laços, de conhecer, né? E isso é muito importante. Você não está vendo, mas tem gente te olhando. Tem gente te olhando ali. É verdade. Tem gente E a olhando. voz dele é impactante, Não, né, é cara? diferente, Eu lembro né? que quando eu cheguei também, que eu vi ele louvando lá, isso é diferenciado, né? Eu já falei, caramba, meu, impactante, cara, porque... E ele falando, né, que tipo, não cantava, eu jamais... Sim, por isso que eu fiquei curioso. Como que como que foi entendeu? isso? Tipo, Né? eu achei que já cantava, já vinha, tipo, até comentei com o Leandro, falei, será que ele, tipo, né, já cantava desde criança e tal, né? Eu Sei falo- lá, você vê que tem algo diferente na voz, assim, já um impacta. salve, Já... lá, irmão. Agora o cara tá contando a história, eu tô vendo. O cara é regado no sobrenatural de Deus. É, né? verdade. Foi, cara. Glória Eu a brinco Deus. com a minha esposa, falei, não sei também se... Acho que meu coração era tão duro, né? E precisava ser dessa forma. Né? Tem pessoas que quando eu testemunho falam, nossa, meu, eu fui lá, ouvi uma mensagem, pronto foi já suficiente, né? Não sei também, às vezes... Mas, na verdade, Deus já sabia que você ia ser usado como instrumento, né? Na vida das pessoas. Você vê que o seu testemunho, a sua conversão, ela não impactou só você. Ela Verdade. impactou os caras lá na balança. Sim. Impactou esse rapaz aí que você falou, né? Que tava na rua, que não tinha religião nenhuma, né? E as promessas de Deus, né? Ó, foi uma coisa que você buscou ser levita. Deus chegou e falou, você vai ser usado aqui. Meu, é promessa, enfim, cada um tem ali o seu chamado. Glória a Deus por isso. Hoje você é casado, né? Sou casado, cara. Tem 2 filhos. 2 filhos. Vai fazer agora 12 anos. Minha esposa era minha amiga, assim, praticamente. Ficou um bom tempo sendo amigos. A gente frequentava a mesma célula, tudo, né? E 12 anos, cara. A gente passou um período difícil para engravidar, passamos por vários processos, foi bem difícil, assim. Fizemos fertilização in vitro, tudo que você possa imaginar. De tratamento a gente fez. Caramba. E nada deu certo, assim, né? Normalmente o pessoal fala que a fertilização é quase, pô, vai dar certo. Nossa, foi tudo ao contrário, né? A gente passou um deserto aí de muitos anos. Mas depois de um bom tempo, depois de chorar bastante, ela teve gravidez ectópica.
E a gravidez que ela teve, normalmente as mulheres têm na trompa, né? Se eu não me engano, que normalmente é o lugar mais comum para gravidez. A minha esposa teve uma gravidez no colo do útero. É super... Tipo assim, sabe aqueles casos que só tem no livro? Nossa. O médico até brincou e falou assim, isso aqui a gente só viu na faculdade, nunca pegamos nenhum caso. Jamais ia imaginar que eu pegaria, Foi né? isso. Tanto que quando a gente estava internado, a gente não sabia que era tão grave assim, a gente teve que assinar um monte de coisa. Nossa. Mas só depois que a gente descobriu que era tão raro e era uma cirurgia bem complicada. Meu Então Deus. corria riscos, tudo. Mas quando a gente estava vivendo aquilo, para nós era simplesmente uma cirurgia normal. Mas foi bênção. Nesse processo, esse dia eu estava ouvindo, né, que muitas vezes quando Deus quer te usar em determinada área, você vai passar por aquilo, né, para você entender e Ganhar propriedade, né? Ganhar propriedade. E a gente viveu muita experiência nessa área. Vou te falar, não foi fácil. Pessoas que passam por isso, você tá dentro daquele processo, é difícil, cara. Sim, tem dias sim. que você questiona, tem dias que a sua fé não... Às vezes a gente tem aquela coisa que o crente tem que sempre ter fé, que a gente sempre tem que andar crendo, mas não, tem dias que você... Somos humanos, né? Somos humanos. E nesses turbilhões, de dias você tá bem, dias você tá mal, a gente aprendeu muita coisa. Era todo dia até quando ela engravidou, para nós não foi uma alegria. Até a minha filha nascer, era toda semana a gente ia para o hospital. Preocupação, né? Acontecia uma Apreensivo, coisa, né? tinha um sangramento, alguma coisa assim. Foi 9 meses sempre na dificuldade. Você não tá ligado, eu falei pro mestre, você não tá ligado. Minha vida é pautada no sobrenatural. Vai ter que ser no sobrenatural. Nossa. Que às vezes a gente vê, né, o pessoal quando põe lá, faz o chá de bebê, tudo bonitinho, aquelas coisas. O nosso era sempre tensão, acabava uma coisa, a gente já ficava com medo, será que vai pra frente? Mas Deus foi fiel. A gente teve os 2 filhos de uma forma natural mesmo, assim. Que bênção. E os médicos tinham diagnosticado que a única forma é ser por fertilização, né? Olha só. Nossa, Milagre, eles são né, lindos, meu? seus filhos são bênção, uma família linda, assim que ter mais um milagre na vida do homem. Mais um milagre. Sensacional isso, sensacional. Glória a Deus, Deus é assim, né, mano? Deus, ele é simples, Deus eu falo, eu também passei algumas coisas na minha vida que se não fosse ele, é pela graça, né? É graça. É pela graça. E a gente vê a manifestação da graça de Deus, né? Eu costumo, quando eu posto foto dos meus filhos, da minha família, eu sempre coloco a legenda assim, graça, favor imerecido. Porque eu não me via pai de família, com filhos, né? E hoje, tipo, eu vejo isso na minha vida, assim, né? Você também é pai, você sabe como é que é, meu. É pela graça, cara. E quando a gente entende esse chamado, né, que é o nosso primeiro ministério, nosso primeiro chamado, cuidar da nossa... É sensacional, mano, sensacional. Glória a Deus. Esse lance de família, né? Foi uma... Eu estava sempre muito ativo ministerialmente. Quando a gente teve a Eloá, que foi a nossa primeira filha, eu tive um conflito, porque eu parei. E para você ter uma noção, assim, às vezes eu estava em algum momento de descanso e me vinha uma acusação de que eu deveria estar... você tinha que estar numa escala, você deveria estar... E era um conflito até você entender isso, né? Então, às vezes, até alguma pessoa está nos ouvindo e às vezes passa por isso, ou está entrando nessa nova estação com família, com filhos, né? Eu comecei a entender, cara, que isso é um ministério, que isso é o ministério mais importante. Na época da pandemia, minha filha nasceu bem na época da pandemia, então a gente, de vez em quando ia pro parque, não tinha quase ninguém, ia fazer uma caminhada. Uma vez caminhando, o Espírito Santo me ministrou e no meu coração dizendo assim, não cometa o pecado de Ló. E eu comecei a estudar sobre isso. Peraí, qual foi o pecado de Ló? Ló, quando os anjos de Sodoma foram visitar para falar a respeito do juízo que ia acontecer, fala que Ló recebeu os anjos
E os homens de Sodoma eram pessoas perversas. E Ló, para defender os anjos, ele ofereceu as filhas em sacrifício. Então, o que Ló fez? Ele tentou defender o mundo espiritual, ele tentou defender a espiritualidade sacrificando a casa. Então, Ló, ele estava tão inserido na cultura de Sodoma, mesmo sendo um homem justo, que ele perdeu a sensibilidade. O que ele tinha mais importante era a família. E quando o anjo aparece, a primeira coisa que ele quis sacrificar foi a família. Meu Deus. E Deus começou a ministrar. O mundo espiritual não precisa ser defendido. Você não precisa defender anjo. Você precisa zelar pela tua família. Não sacrifica a tua família para as coisas espirituais. Glória a Deus. E aí ali, cara, eu comecei a entender que você ir comprar uma pipoca, você ir para um parque e você também tá num altar fazendo adoração, tudo isso é culto, né? Tudo é uma extensão. O culto não acaba no domingo, a hora que o pastor nos abençoa. Ele continua. E para mim entender isso foi difícil. Eram vários conflitos dentro de mim, dizendo assim, eu tenho que estar produzindo. Até que o Espírito Santo começou a mostrar, você está produzindo. E aí ficou mais leve, cara. Nossa, que forte, hein? Foi, que cara. Forte, cara. Que mensagem. Porque Nossa, tem muita gente sensacional. hoje que tá, né? Isso aí, eu acho que é muito fácil cair nisso aí, né? Eu Sim. acho que a maioria das pessoas caem, né? Todo mundo, acho que, pelo menos assim que eu vejo, já teve uma crise assim, tipo, putz, né? Quando chega, principalmente nessa fase assim, né? De se tornar pai ou de construir a família ali, já caminhei com algumas pessoas que até passaram por isso, sabe? Tipo, Sim. era um momento, mas aí vinha aquele conflito, né? Nossa. Julgo, né? Entendeu? E agora, né? Tipo, não tô, será que eu tô fazendo certo, né? Não servindo, não estando lá, né? E aí, como é que fica? E aquele conflito. E você vê, cara, que mensagem, né? E que... Eu acho que o interessante disso tudo é que é você ter a palavra de Deus, né? Diz que conhecereis a verdade vos libertará. É você buscar mesmo profundidade com Deus. Porque Deus, ele vai te ministrar. Sim. Né? Que nem você estava se sentindo ali e tal. Pô, Senhor, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que Deus foi e te ministrou. E eu percebo assim, né? Te seguindo e tal, vendo as suas condutas, que você é um cara que estuda bastante, né? Inclusive, essa semana eu vi lá que você postou um livro que você estava lendo, né? Acho que Você Entendeu Errado. Fantástico. Sensacional, tava vendo. Aí tem aquela parte que você postou lá, né? Onde 2 ou 3 estiver Reunidos, ali estarei. Né? Conta pra nós essa daí. Você contou lá no seu Instagram, mas conta pra nós aí. Cara, esse livro, ele é fantástico, porque ele fala de vários versículos que a gente aprende na caminhada e a gente usa ele com contexto, mas ele não está dizendo aquilo, né? Sim. Aí eu dei um exemplo, esse onde fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Quem aqui, né, está nos ouvindo, nos assistindo, não usou esse versículo como título de culto que vão para poucas pessoas, né? Não, já que só tá nós 3 aqui. Não, Tem 2, já tá valendo. 2 ou mais, né? Jesus está aqui. Eu já usei isso Eu aí. fiz várias vezes. Quanta, né? Tá, pô, irmão, você tem gente aqui onde 2 ou mais estiverem reunidos, ele está presente, né? E a gente vai lá e ora em cima disso. Só que esse escritor, ele fala assim, vamos voltar um pouquinho. Se você pegar o capítulo, é muito interessante, porque ele fala assim, se você vai corrigir um irmão, isso traduzindo, tá? Se você vai corrigir um irmão, e esse irmão tem dificuldade de receber a sua instrução, chama 1 ou mais 2 testemunhas, e aí você corrige esse irmão. Se de repente você corrige 1 ou 2, e na terceira você trata ele como um gentil. Então todo o capítulo ele está falando sobre assim, para você não fazer um julgamento de uma pessoa de uma forma injusta, então traz esse irmão para a mesa, chama uma testemunha. E aí o restante do versículo, quando fala que onde 2 ou mais estiverem, Jesus deixa claro ali no texto que ele está falando de quando você expressa um julgamento adequado diante de um irmão, é como se esse julgamento fosse o próprio Deus, ele está ali junto com você. Então, o texto não fala nada a ver nesse contexto de... Porque vamos parar para pensar, porque eu fiquei, se esse texto fosse real, onde 2 ou 3 estiverem, 2 e 3 estiverem reunidos,
E quando você está sozinho, né? Exato. Não funciona. Essa é uma Deus não forma, tá aqui. É uma forma. Então ele fala assim, não tem nem cabimento. Deus, É verdade. ele tem uma pessoa, 10 ou 3, 5, não importa a quantidade. Então é um texto Não, famoso. sensacional, sensacional. Eu ouvi assim e falei, mano, sensacional. Que legal esse livro. Vou ler, mano. Quero ler. Ah, é Que muito curioso já. bom. Tava falando de julgamento, né? Uma vez eu também ouvi uma... Eu não vou lembrar quem era, mas era uma pastora falando sobre... A palavra do homem, do cristão tem que ser sim, sim, não, não, né? E muita gente usa esse texto pra falar, não, mano, é sim, sim, não, não. Você não pode, dúvida, não. né? Só que se você pegar todo o contexto dessa passagem bíblica, tá falando sobre casamento, né? E a gente usa pra outras coisas que... Geralmente isola ali um versículo, né? E fica interpretações ali só no versículo, sem ver o contexto. Todo né? texto sem Só depois. contexto vira pretexto, né? Por isso que é importante. Quer ver uma polêmica aqui? Óbvio que Deus tem promessa na nossa família, faz parte. Mas o eu e minha casa serviremos ao Senhor não é uma promessa. Ah, isso aí É um é... diálogo, né? É verdade. Então muitas vezes o pessoal usa esse texto como se fosse uma promessa. Nada mais é que é um diálogo, né? Não, na verdade é uma promessa. Só que é uma promessa, não é uma promessa de Deus pro homem, é uma promessa de homem para Deus. Porque isso aí são palavras de Josué. Josué fala que naquela época o povo tava todo, né? Rebelde e tal. Aí ele pega e, né? Assim, traduzindo, ele fala pro povo, ó, eu não sei vocês, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Exatamente. Isso, mano, é usado direto. Ixi, eu já vi várias, principalmente, né? Gente, eu amo igreja pequena, nada contra, eu amo. Inclusive, se me chamarem, eu vou, não tem problema nenhum. Mas eu vi muito. Mas a gente vê muita igreja pequena. Eu já vi muita igreja pequena. E grande também, né? Mas eu já vi muita igreja pequena, o pessoal fala, Senhor, Deus tem uma promessa aqui, Deus vai ele falou, ele vai cumprir. O Senhor prometeu que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vejo Deus falando, não, eu não prometi isso aí. Isso aí quem falou foi Josué. mas é sensacional. Falar em polêmica. Já que ele levantou a bola, tá pingando, eu vou chutar, né? Falar em polêmica, você como um levita, um adorador, um homem aí que a gente viu, né, que as coisas que aconteceram na sua vida foi direcionadas pelo Espírito. Qual que é a sua opinião sobre um levita, um músico, tocar adora a Deus, ele é levita, serve ao Senhor e toca no mundo secular? Você tem alguma opinião formada sobre isso? Cara, assim... Você quer passar? Dá pra... vamos colocar os músicos em geral, tá? Eu acredito que, assim, da mesma forma, é algo muito específico para cada um. Por exemplo, tem músicos, eu conheço músicos que são profissionais, que ministram adoração e que têm o seu sustento com a música, como um médico. É uma profissão, né? Uma profissão. E são luz. E são pessoas que você vê pelos frutos, que são homens e mulheres de Deus que são sal, que são luz nesses lugares. Então você vê testemunhos, pessoas que dão fruto, que conseguem trazer pessoas. E por outro lado, existem pessoas também que você vê que está vamos dizer assim, no secular, né? E acaba não dando um mau testemunho. Acaba sendo influenciado, né? Acaba sendo influenciado. Então, assim, eu acredito que é muito pessoal, cara. É algo muito específico mesmo, muito específico. Né? Tem, óbvio, letras de música, tem canções que vão ferir princípios. Então, assim, não dá para generalizar, né? Não tem como você colocar tudo num pacote. Eu conheço algumas pessoas, são poucas, que são músicos profissionais. E os caras têm muito testemunho, assim. Eu já vi os caras chegando em lugares e alcançando corações que jamais a igreja chegaria, né? Então o cara ali se torna uma carta viva ali, né? Mas são poucos. Sim. E são pessoas que têm a identidade formada. Saber quem é em Cristo, né? É igual quando você vai para seminário, essas coisas. Você precisa da sua identidade muito bem definida. De você. Porque senão qualquer
qualquer vento de doutrina, qualquer coisa vai te levar, ou daqui a pouco tudo é relativo. Você começa a andar por um caminho, não é bem assim, Deus é amor. Vai dando legalidade. Começa a relativizar a palavra de Deus. Então ele ama tudo, ama todos. E Deus é amor. Sem respaldo bíblico, mas Deus é amor. Agora tem por outro lado, agora é o seguinte, que aí que é um outro assunto. Então tem isso, tem um cara que ele é profissional, ele se converte, ele tem um encontro com Jesus, mas tem pessoas que é chamado, tá na pessoa e é Deus quem comissiona ela para esse campo e eles vão ser bem-sucedidos. Sim. Por outro lado, o que a gente vê muito? Pessoas que são do secular, que cantavam, não eram cristãos, a pessoa se converte e 6 meses a pessoa está ministrando, 7 meses. Então, mas a pessoa era famosa, era famoso. 1 ano, a pessoa está ministrando a igreja. 1 ano, a pessoa está doutrinando a igreja. Em 1 ano, a pessoa está cantando, está pregando e informando como que o evangelho, como você precisa ser vivido. Mas a pessoa não teve nem tempo de amadurecer, né? Exato. De ser forjado. Sim. Eu falo nós, né? Acho que o período de conversão, cada um de nós, a gente teve altos e baixos. E pessoas que saem desse mundo, os holofotes estão em cima delas. É verdade. E às vezes de uma forma precoce, a gente vai colocando essas pessoas e dando plataforma. E qual que é o maior erro? Você vê muitas pessoas que depois acabam se desviando da fé. Sim. E seguindo outros caminhos. E você pega os irmãos que deram o espaço, a plataforma a essa pessoa, são os mesmos, meio que igual de Jesus, sabe? O Jesus está entrando, fala, usando aquele que vem e depois apedreja. Então a gente tem muito essa cultura. Aí você fala assim, mas o fulano ministrava, cantava, pregava e agora foi para um outro caminho. Mas às vezes não era nem tempo dessa pessoa. Por mais que a pessoa tenha o dom, por mais, mas a pessoa tem um carisma, tem um dom. E às vezes a gente tem uma falsa ilusão de que se eu sou famoso e eu vou para o cristianismo e eu começo a falar do meu testemunho de uma forma precoce, o que Deus fez na minha vida, as pessoas acham que eu estou promovendo o reino e fazendo... Não, cara, porque se eu não amadureci ainda, eu começo a pregar esse evangelho e daqui a pouco esse evangelho já não é compatível com a vida que eu estou vivendo, você gera mais escândalo do que edificação. Exato. Então, assim, Deus não precisa de alguém famoso para fazer a obra. Porque a intenção, às vezes quando a gente vê alguém ali, fala assim, nossa, a gente vai chamar essa pessoa e aí essa pessoa é famosa, vai rebanhar uma multidão de pessoas. Não, Deus precisa de alguém cheio do Espírito Santo. E aí Deus falando. Aí essa pessoa vai fazer a diferença. Eu sempre gosto de ilustrar o apóstolo Paulo, diante de todos, ele era o mais destacado, o que tinha mais, era o homem mais estudado. E o mais preparado. Se Deus trabalhasse nesse critério e falasse, não, vamos usar Paulo, porque Paulo aqui é o mais preparado. Não, Paulo ele se converteu, ele ficou 14 anos nos bastidores e ele assistiu a igreja crescendo com os caras simples, meu. Sim. Ele assistiu o Pedrão, ele assistiu os caras que nunca estudou aos pés de Gamaliel. Os iletrados. Os iletrados. E os caras salvando, curando, arrebanhando multidão de pessoas. Quando Paulo vai para o ministério, ele já tinha sido tratado. Aí ele já entendia que ele estava arrebanhando pessoas, não é pela fama dele, não é porque ele foi um fariseu ou porque ele estudou. Era graça pura. Exatamente. E às vezes se a gente não coloca isso no coração das pessoas, o cara acha que a fama do mundo ajudou Jesus a salvar mais pessoas. Os likes e a quantidade de números que ele tinha ajudou. Jesus, eu estou te ajudando a salvar pessoas. Não, cara. Jesus pode usar alguém que não tem nome, mas cheio do poder de Deus, do Espírito Santo. Fala que Pedro, na primeira pregação, quase 5.000 pessoas se batizaram, foram tocadas. Então acho que é isso. Esse é um dos erros. É o poder, cara. Tem muitas pessoas, né? E glória a Deus por isso, né? Porque a gente entende, a gente estava até nesse propósito aqui do podcast, e a gente começou a entrar nessa vibe. Quem que a gente vai levar e tal, né? E aí uma das primeiras coisas que nós, né, falamos,
Acho que a gente não... Deus me ministrou, tava em casa orando. Falei, Senhor, tá bom, o Senhor colocou no nosso coração, nós demos o nosso passo, tá rolando lá, mas, Senhor, traz engajamento, traz as pessoas. Meu, aqui no canal do YouTube tem 40 pessoas. Lá no Instagram tem um pouco mais, tem 200 pessoas, pai. Na época tinha 180, né? Eu falei, tem 180 pessoas, Senhor. E aí eu tava num domingão, tava lavando louça. E aí Deus me ministrou e falou, quantas igrejas pequenas você conhece que tem 180 membros? Aí eu falei, Senhor. Aí ele pegou e falou, são 180 pessoas que estão parando para te ouvir, para ouvir a mensagem que vocês vão levar. Então não se preocupe com números, com qualidade. E ainda até falei pro Jé, a gente tem que levar pessoas que, independente, pode até não ser relevante, famosas pro mundo e tal, é. mas são pessoas que têm testemunho, história de vida, entendeu? Que nem eu não conhecia seu testemunho a fundo. Cara, sensacional, eu tenho certeza que vai tocar muitas pessoas. Então a nossa missão sempre foi essa, né? O legal é que a gente corrobora assim da mesma opinião. Trazer pessoas aqui que tenha conteúdo, no que eu digo no sentido de assim, história de Deus pra contar, mano. Falar de Deus, experiências que venham edificar. Porque muitas vezes é isso que você falou, a pessoa não tá preparada, não tá maturada. E aí ela chega aqui, ela acaba dando até um mau testemunho, né? Exato. É verdade. Isso aí é engraçado, que eu até tava ouvindo essa semana exatamente sobre isso. Que às vezes o que acontece é que nós colocamos o propósito maior do que a pessoa, né? E aí o propósito acaba dizendo, não, tem que atingir muita gente. E como ele falou, às vezes a pessoa até se perde no meio do caminho e acaba se desviando, não tá pronta, entendeu? E aí tipo assim, o propósito é maior, não, vamos atingir. E aí, não, sabe? Cara, é tudo errado, acaba, né? Tipo... a gente nem acho que nem faz sentido a gente citar nomes, né? Porque quem somos nós, né? Mas a gente vê muitos artistas aí que se converteram, falaram, caramba, fulana, ciclana, daqui a pouco, pum, já voltou. Aí os caras, tá vendo? Então, é isso que você falou, né? Acaba escandalizando. Mas às vezes a gente tenta, né? Querer ajudar Deus ser Deus, né? Exato. Às vezes acontece. Vou dar uma forcinha pra Deus aqui e tal, Senhor tal. Quem nunca se pegou, né? Tentando. Não, mas tem que se converter, né? Querendo forçar o negócio e, né? E acontece, cara. Aí quando a pessoa tem um encontro real, essa pessoa ela é tratada, ela vai sendo forjada pelo próprio Espírito Santo, esse cara não volta mais, meu. É verdade. Assim, eu acredito que existe um processo, óbvio, aquele que está de pé, né? Lute para quem não quer, mas eu acredito que tem um momento, quando a gente tem um encontro com Jesus, cara, é o caminho meio sem volta, sabe? Às vezes, uma vez eu falei isso, né? Que quando Jesus, ele traz aquela mensagem dura e Pedro fala assim, pô, meu, pra onde eu irei, né? Parece até bonito, assim, às vezes a gente vê como título de música, as pessoas falando isso. Mas eu tento enxergar ali que ali foi a parte mais sincera de um coração de um homem que acabou de ouvir uma mensagem dura e ali ele foi tão sincero e falou assim, meu, a vida já não, tipo assim, já não tem mais sentido. Eu vou pra onde? Tipo assim, depois que eu fui exposto à tua presença, depois que eu tive um encontro, não consigo mais. Sabe? É o cara, tipo assim, depois que você se converte e você tem encontro com o Senhor, não dá, cara. Ainda que você peque, você já não peca mais como você. Exato. Você não tem nem mais liberdade para pecar. A gente até tenta desviar, mas não consegue. Não dá para desviar em paz. Esses tempos eu tava com o irmão, que é uma bênção, cara. Hoje é um ministro de Deus, né? E uma vez a gente batendo um papo, ele passou um momento muito difícil, cara, na área sentimental dele. Ele quase desistiu. Ele falou assim, Emerson, cara, chegou um dia, ele falou assim, quero mais não, mano. Chega. Chutou o balde. Igreja, vou pra Quermesse. Ele falou pra mim. Se liga. Ele falou assim, ele contando pra mim, vou pra Quermesse. Aí, peguei, tomei um banho, tô a caminho, mano, pra Quermesse, lá do meu bairro. Ele falou pra mim. Aí ele falou assim, mano, você não vai acreditar, mano. No meio do caminho, encontro um camarada e falou assim, mano, você mesmo, mano. Mano, eu tô passando isso, olha por mim, mano. Ele falou pra mim. Olha por mim, ó. Olha por mim. Tô quentão, cara.
Aí ele falou que na hora, ele falou, foi mó frustrante. Aí eu orei pelo cara. Aí o cara falou, pô, mas tá indo pra... Não, vou voltar, mano. Vamos pra casa. Ele falou assim, não dá, cara. Chega um momento que você não tem mais opção. Pra onde nós iremos? Só tu tem... Deus é sensacional. Né? Aproveitando, eu queria fazer uma pergunta pra você, Emerson, também, sobre essa questão aí de como você é ministro, né, levita e tal. O que você, tipo, falaria para aquelas pessoas que estão começando agora, que estão entrando para o Ministério de Louvor, a importância de não só, como posso falar assim, não só de estudar música, mas também se aprofundar na palavra, o quanto isso é importante. O que você acha disso, sabe, sobre a importância de ligar isso, a música e também a palavra, né, o estudo da palavra, porque é super importante também, né? Sim. Eu vejo assim que a música, ela tem o poder, é a palavra cantada, né? Você tem um poder, por exemplo, se você pegar, eu li um livro uma vez de uma tribo da África, e fala que esse pastor ia pregar nessa tribo, e quando ele chegava, as pessoas não tinham Bíblias, muitos não sabiam ler. Você sabe como eles gravavam a mensagem do pastor? Eles compunham uma música, então eles moravam às vezes 2, 3 dias das cidades, e eles compunham a música e eles cantavam o que foi pregado, e eles voltavam para as casas cantando o que o pastor pregou. Olha só que bom. Então aquilo ficava. Então assim, é o poder da música. Então assim, a palavra, se a gente ministrar alinhado com a palavra, a gente consegue fazer com que a pessoa cante aquilo que está escrito, né? Às vezes não vai estar escrito exatamente como está, mas querendo ou não, a mensagem vai chegar. Sim, a gente cantou essa música do Vento Sopra, ela é o trecho de Nicodemos. Nicodemos, ele estava num conflito, ele tinha a religião dele, só que ele, começou a ver Jesus, e ele começou, então, fala sobre ajuste, né? E tanto que Jesus fala, né, para ele que o vento sopra, cara, ouve-se uma voz, não sabe de onde vem, para onde vai, assim são todos os que são nascidos do Espírito, porque Jesus falou para ele assim, é necessário que se você nasça de novo, cara. Ele falou assim, mas como eu vou nascer de novo, eu vou entrar no ventre da minha mãe? Aí tem uma parte na música que fala assim, o reino ele vem para transformar, mudar a minha forma de pensar, né? O Nicodemos, ele tem um encontro com Jesus e fala, você vai ter que, transformar a sua mente para você começar a entender o que é o reino. Então assim, óbvio, você não precisa escrever exatamente como está, mas o princípio da história e o princípio bíblico faz com que a pessoa, poxa, ela entenda aquilo e fala, é isso, cara. Então, eu acredito que é muito importante. É necessário. Então, é a palavra, é estudar, é se aprofundar, é perguntar. A gente está aprendendo todos os dias, né? A gente está num processo aí, mas é de extrema importância, porque até uma música que também é triste falar isso, mas tem muitas músicas que a gente chama de secular, que elas têm um conteúdo mais cristão do que muita música gospel, entendeu? Nossa, é verdade. Pior que é verdade. Eu vi uma vez, é bem polêmico, que você falou assim, tem música do Roberto Carlos que é mais cristã do que algumas músicas gospel. Porque é real, porque a letra, porque o que vai definir se a música ela é do reino? O parâmetro é a Bíblia, então os princípios. Então tem músicas que tem uma conotação gospel, mas ela está falando sobre vingança, sobre você vai ver o momento, a hora que Deus me levantar. Eu cantei ontem pra você isso aí. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Então você ouve isso, que se você cria, né? Fala, beleza, você pisou em mim, cara. Então você vai lá na frente, a hora que eu for abençoado, você vai ver que... Não. Mas Deus é a multiforme graça, né? Eu creio também muito nisso, que tem muita gente do secular e tal que é muito usado por Deus. Tem muitas letras que falam de amor e tal. Eu tenho a minha opinião com relação a essas questões seculares, né? Eu entendo assim que não é pecado, mas isso não te aproxima de Deus. Mas corroboro com a sua ideia de que é uma questão muito pessoal, entendeu?
Aí vai de cada um, né? O nível de mergulho que você quer ter com Deus, mas enfim, isso daí é muito pessoal e quem somos nós para imitar o agir de Deus? Sim. Né? Deus ele faz como ele quiser, com quem ele quiser e quando ele quiser, irmão. Deus é Deus, entendeu? Exatamente. Então eu não posso chegar, quem sou eu, né? Eu, pelo menos, isso não é de Deus, isso não é. É claro, a gente é pautado pelas escrituras, Sim, tem exato. coisa que não tem jeito, mas tem coisa que você fala, caramba, como pode, mano? Sabe? Tipo, e tem pessoas que, tipo, escutam uma música secular e Eu acho sente que o a espírito, música é velho. muito importante, né? Como o Emerson falou. Mano, cara, muitas vezes você sai de um culto, você lembra mais dos louvores do que foi pregado, né? Exato. Entendeu? Assim, pelo menos comigo, né? Eu não sei se é porque também eu gosto muito de música e toco, mas, cara, eu consigo captar a mensagem muito mais fácil, assim, através da música, sabe? Tipo, Louvor e sempre foi assim, até quando eu não era cristão mesmo, sabe? Tipo, minha memória pra música, assim, sempre foi muito boa, sabe? De ouvir poucas vezes e já decorar e já... E aí, e a minha memória funciona muito bem, assim, tipo, fala uma música, eu lembro já, tipo, de alguma coisa, assim, sabe? De alguma época, de algum... Sabe? Me remete muito isso, cara. E aí eu vejo muito o poder da música, sabe? O poder que o Ministério de Louvor, o ministro tem ali também, né? Sim. Tipo, de ser um instrumento mesmo, de ensinar a igreja a palavra. E o quanto é importante, né, cara? Sim, exato. A palavra fala que Deus habita em meus louvores, né? Gente, infelizmente a gente tá chegando no final do nosso bate-papo, passa muito rápido, né, meu? Falar de Deus, Ah, sentar, é verdade, sentar cara. e falar de Deus é muito bom, né, cara? É Nossa, sensacional. pior que mano. A gente faz isso, na verdade, no dia a dia, né? Quando a gente tem um momento de mesa, uma comunhão, uma pizza, senta ali e fica falando de Deus. É verdade. A diferença é que agora a gente tá compartilhando aí as nossas ideias e se a gente conseguir de alguma forma ajudar alguém, já é válido. Então, Emerson, eu queria te agradecer. Marcar um episódio 2 Vai também ter, do Emerson, né? Na verdade, a gente tá com umas ideias meio loucas aí, né? A gente fica viajando, né? Filipenses 2:13 diz que tanto crer quanto realizar vender, né? Deus que tá mandando, hein? A gente tá com a ideia de fazer um pod music. Nem sei se vai ser esse o nome, né? Mas tipo só uma ideia tipo mesmo, um pod né, que a musical, gente tá- assim, sabe? Legal. E trazer uma galera, assim, que tem, que trabalha, assim, trabalho, né? Que tem o chamado de levita pra fazer esse tipo de evento. Aí, tipo, vamos marcar, fazer ao vivo, aí você vem e só Bora. Mandar fogo. manda fogo aí. Pod music. Pode mesmo. E é isso, a gente queria te agradecer, mas antes eu vou falar aqui por último dos nossos patrocinadores mais uma vez. São as pessoas que estão semeando na nossa vida e ajudando a gente fazer a coisa acontecer. Casa Nascimento. Casa Nascimento, ela fica lá na Vila Galvão, na rua Vicente Melro. Deixa eu só pegar aqui, gente, porque eu esqueci de dar o endereço. Rua Vicente Melro, 1135, na Vila Galvão. Procurem lá o Vinícius, o Renato, o Eduardo, pessoa sensacional, pessoal é muito gente boa, além de qualidade e preço baixo. Então fortaleça eles lá, você que é marceneiro, vidraceiro, eles têm lá uma gama muito grande de materiais para te ajudar a diminuir custo e entregar um serviço de qualidade para o seu cliente. Casa Nascimento. Espaço Bronx, barbearia. Opa, barbearia Espaço Bronx. Eu já tenho aqui, né, o meu clube, eu faço parte do associado Clube Black. Região ali do Tremembé, né? Na verdade ali é Tucuruvi, né? Isso. Cezefido Fagundes 387. Procure o Bruno lá. Pessoal, assim, tecnicamente falando, sou suspeito a falar. Eu gosto do serviço deles. O Emerson vai lá, hein? Vai lá, já ganhou aí Semana que vem o... tô lá. Já pode ligar lá e marcar e eu vou dar aquele cupom de desconto lá que eu sempre dou sem pedir permissão. Depois ele se vira lá. Depois segura a bronca. Vocês que chegarem lá, na barbearia Espaço Bronx, tem aí também, né? Em algum lugar aqui vai aparecer o QR Code. E falar que chegou através do nosso podcast, você tem 30% de desconto no seu primeiro corte. Olha Seu aí. primeiro serviço, lá, corte, barba, enfim. Para vocês conhecerem mesmo, né, o trabalho do pessoal e fortalecer também. Eu tenho muito assim, por exemplo, os judeus, cara. Sabe? Eu sempre falei isso daí. Você vê que os judeus, a gente tem que aprender muita coisa com eles. E mais uma coisa que eu sempre admirei é essa unidade. Sabe? Nos negócios, assim. É um fortalecendo o outro. Se um judeu tá meio que pra baixo, o cara vai lá e ajuda. Se eu vou cortar meu cabelo e eu tenho um irmão que é judeu, o cara vai lá e
fortalece o irmão. E a gente, por muitas vezes cristão, a gente não tem essa... Eu tô falando alguma besteira aqui? Não, tá certo. A gente tem... Concordo. Por que Porque eu uma não... das maiores bênçãos que Deus deixou para os judeus foi esse pensamento deles. Assim, Exato, sabe? eu vou Tipo de- abençoar o meu irmão. É, Então de- fortalece o irmão. Se você tem um irmão aí Difícil que é ver um cabeleireiro... judeu CLT fora do país dele, né? Exato. Meu, o irmão é meu irmão, é cabeleireiro. Por que eu vou cortar? Claro, né? O irmão também tem que saber cortar, né? Você não vai... Ele tem... Cabelo no cuíca. né? Tipo, eu tenho um irmão meu que é mecânico, diz que é mecânico, mas não sabe mexer no motor, não. Não, velho. Você tem um irmão ali que é capacitado, fortaleza, semeia na vida do seu irmão, sabe? A gente vê aqui o Emerson aí também, né? É um empresário, tem a empresa dele, depois a gente vai deixar também nos links os contatos. Isso. E assim vai, você já é da aula de música, eu fortaleça, semeie na vida, para que nós, como unidade, nós venhamos nos fortalecer. Nós somos um projeto novo, que não tem notoriedade, não tem visualização, e essas duas empresas simplesmente estão semeando na nossa vida. É verdade. Né? Não acreditando Estão acreditando no projeto, propósito, independente no de projeto, retorno publicitário. Não, vamos semear, tá aqui. E é por isso que a coisa está acontecendo. Então vamos lá, vamos semear na vida deles, vamos fortalecer. Se vocês precisam desse serviço, façam com os nossos irmãos aqui, que além de qualidade e preço bom, você vai estar ajudando também a avançar o reino. Beleza, Emerson? Glória a Deus pela sua vida. Suas considerações finais antes de cantar, que você vai terminar cantando, né? Você veio aqui, vai abençoar nós com essa... Deixa eu me ajeitar Pô, aqui. cara, foi uma honra estar com vocês. Foi rápido, pô. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Muito rápido. Eu ficava, nossa, meu... Como o pessoal consegue, né, antes, né, de estar inserido, como o pessoal consegue ficar eu 2 preciso falar horas, isso aí, eu 3 preciso horas falar, no porque podcast? Ele tava falando, não, 1 hora é muito tempo, cara. 1 hora. Eu falei, mano, 1 hora, na hora que você começar a trocar ideia lá, você vai ver que, Você vai já ser passou muito rápido. uma hora, 1h30. É isso. mas é Falar isso. disso é é bom. bom, né? Falar da palavra. Mas isso é bom também pra deixar um gostinho de quero mais. E aí, né? Isso é Não, verdade. tem que voltar, Isso é tem que verdade. voltar. Isso é Já verdade. todos que passaram até aqui, né? O Emerson é o terceiro, sempre fala, vou voltar, preciso voltar, preciso voltar. E aproveitando também, já tava esquecendo, Luqueta, você tem que me dar um toque aí, fala, aqui, ó, nós vamos presentear o nosso irmão. É uma lembrança Opa. simples, singela, mas só pra Valeu. fazer você lembrar desse momento, desse dia. Obrigado. É o copinho aqui do nosso copinho aqui do nosso podcast. E você que queira adquirir também é uma forma que você tem de abençoar o nosso projeto. Entre em contato com a gente aí nas redes sociais que a gente providencia até você a chegada. Beleza? Beleza, é isso. É isso. Agora faça suas considerações finais e nos presenteie aí com o tostão da sua voz. Isso aí, bom, mais uma vez, queria agradecer, obrigado aí pelo tempo de mesa. Espero que a gente marque um episódio 2. Muita coisa pra gente nome de conversar. Jesus. E é isso, vocês que de alguma forma aí participaram também na mesa, né? Porque de alguma forma as pessoas estão em casa, estão assistindo. Isso é uma semente, é atemporal. Então, o que está sendo plantado aqui, uma pessoa vai ouvir daqui 1 semana ou daqui 1 ano. Então, o que é gerado hoje nas mídias sociais e a respeito de Deus é uma semente, a gente não tem noção aonde ela pode chegar, como ela vai frutificar e a forma que Deus vai fazer isso. Então, se de alguma forma Deus te ministrou, tocou teu coração, um pouco do meu testemunho, às vezes você é mãe, pai, e às vezes a gente tem toda uma metodologia de como a gente vai trazer nosso filho para a igreja. Eu chegava em casa, minha mãe tinha uma revistinha, ela colocava uma Bíblia, tudo formas para me trazer para a igreja. Eu fico pensando assim, se minha mãe, pela ótica humana, pensasse como meu filho se converteria, ela ia achar que Deus não estava trabalhando na minha vida, mas Deus tem as suas formas, os seus planos. Então, às vezes você está assistindo aqui, você tem um filho, adolescente, que está fora dos caminhos, foi criado na igreja. Se tem alguém que você fala, poxa, Emerson, eu estou orando tanto por essa pessoa, saiba, Deus tem suas formas de alcançar esses corações. Às vezes o teu filho pode ser que ele volte para Jesus, nem dentro de um templo, mas às vezes numa rua. Às vezes de alguém falar para ele do amor de Deus e ele se lembrar de que um dia ele foi tocado e de que um dia uma semente foi plantada dentro do coração dele. Então descansa o teu coração e saiba que Deus tem a sua forma específica, ele tem um tempo certo e as sementes que estão sendo lançadas aqui é para te lembrar que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Espírito,
Encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Deus abençoe, gente. Lembrando sempre, nós não somos nada, nós somos Somos só o pó. só o pó. Deus abençoe e até a próxima. Amém, glória a Deus.